Boa tarde. Hoje vamos começar o livro de 1 Coríntios. Então, a gente vai ter uma ideia generalizada do livro, né, do que se trata. Muitas de vocês que estão acompanhando a leitura do Novo Testamento já leram, porque a gente já passou do livro de Coríntios, e as que estão acompanhando, que já estão perto, né, da data certa, já viram, já leram esse livro. E a gente vai ver que daqui para frente são muitas cartas de Paulo. E as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, onde a gente estudou em Atos, né, que Paulo fez 3 viagens grandes, viagens missionárias. E em cada viagem, em cada cidade que ele passava, ele deixava uma igreja instituída. Não era um templo, um prédio, era um grupo de pessoas que serviam a Jesus, que aceitaram a mensagem do Evangelho e nasceram de novo na família da fé. Né? Então, essas pessoas formavam igrejas onde eles estavam, e a gente viu que as igrejas se reuniam em casas de pessoas. Né? Então, às vezes, eram em várias casas na mesma cidade, para acomodar o número de pessoas, porque o Evangelho crescia muito rápido. Alguém aceitava Jesus e falava para as outras pessoas, e o Evangelho estava sendo propagado fortemente. E a maioria das pessoas para quem Paulo pregou eram gentios. Né? Ele sempre, a gente viu no começo das suas viagens, que o primeiro lugar onde ele se apresentava era uma sinagoga. Então, ele levava a mensagem da salvação através de Jesus para os judeus. Mas, todas as vezes, depois da segunda fala de Paulo, ele era expulso, né? Os judeus começavam a perseguir, ele passou por vários momentos difíceis de prisão, de apedrejamento, de pancadas, porque os judeus não aceitavam. Então, a maioria dos cristãos para quem Paulo escreve essas cartas são gentios que se converteram. Né? E esses gentios tiveram que deixar uma bagagem muito grande para trás para poder seguir o Evangelho. E a gente vai ver que nessa primeira carta de Coríntios, a cidade de Corinto era uma cidade muito pagã, cheia de idolatria, de imoralidade, ela era um centro comercial. Né? Então, ali tinha de tudo que era ruim acontecia por ali. Comércio de escravos, de mulheres, prostitutas, e tudo que acontece numa cidade onde tem muito tráfico de gente e de comércio, né? Isso acontece. Então, Corinto era esse tipo de cidade. E os cristãos convertidos, que entendiam o que era seguir a Jesus, que aquelas coisas eram coisas que não tinham nada a ver com uma pessoa que se chamava cristã, Paulo esteve um tempo ali em Corinto e ensinou para essas pessoas qual era a vontade de Deus para elas. O importante era a santidade, era o amor, era a comunhão uns com os outros. Então, Paulo estabeleceu essa igreja e ele foi embora, porque ele não ficava, né? Ele não morava em nenhum lugar, ele era um cidadão do mundo depois que ele converteu. E, passado um tempo, ele começou a receber cartas dos irmãos e da liderança da igreja de Corinto, fazendo algumas perguntas e contando umas coisas que estavam acontecendo ali, uns problemas que estavam acontecendo de desunião, de rebeldia, imoralidade sexual, coisas assim da disciplina. Eles estavam tolerando muita coisa. Né? E eu até numa parte aqui eu pensei, a gente está vivendo um tempo onde muitas igrejas cristãs estão tolerando muita coisa, né? Infelizmente. E a gente tem que se diferenciar. Né? O cristão tem que ser diferente, não se isolar, porque Jesus não se isolou. Ele andou no mundo, mas não se comprometeu com o mundo. Ele não se misturou em termos de adotar as práticas do mundo. Né? E nós, como cristãos, que significa que tem Cristo, né? Não é, a gente leva essa palavra cristão muito light, né? Eu acho que a gente tem que assumir a seriedade
quando eu falo eu sou cristã, eu estou dizendo que eu faço parte de Cristo, né? E quando eu faço parte de Cristo, eu tenho que ter uma postura, uma atitude diferente das pessoas que não têm, né? Eu não posso ser igual. E no livro de Efésios, que eu li hoje, às vezes, quando eu estava lendo, eu falei, nossa, quantas vezes que eu falo, que Paulo estava ensinando, foi, gente, nem se junta para falar besteira, para ficar falando bobageira. O que vocês vão ganhar com isso? Né? Usa o seu tempo, usa cada minuto do seu dia para edificar uma a outra. Né? E eu tenho visto que, ultimamente, eu tenho muito mais prazer de sentar numa rodinha onde a gente vai falar de Deus e falar das coisas maravilhosas que Deus tem para nós e do que eu aprendi na semana passada ou essa semana, do que de abobrinha, sabe? Tem hora gostosa de falar umas abobrinhas, mas quando começa a ficar um pouco mais pesado, eu não tenho prazer nisso, né? E Paulo estava ensinando que o nosso tempo deve ser administrado e a gente tem que ser cuidadoso, né? com como que a gente usa a nossa voz, os nossos olhos, né? A gente já falou disso muitas vezes aqui. Né? O que a gente permite os nossos olhos de verem? Porque o que o olho vê entra para a mente e pode descer para o coração. Né? Então, o autor de Coríntios, aqui no primeiro capítulo, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos. Então, Paulo escreveu essa carta, ele estava com Sóstenes, e ele escreveu essa carta aos irmãos de Corinto. Né? Então, aqui a gente sabe que Paulo foi o autor dessa carta. E, segundo os historiadores e os estudiosos, dizem que essa carta foi escrita entre o ano de 53 e 55 depois de Cristo. Então, é importante a gente saber mais ou menos essas datas, porque então, Jesus viveu 33 anos, então tinha uns 20 anos, né, que Paulo tinha se convertido e estava nesse ministério de levar o evangelho. E só de pensar nas viagens dele, né, devem ter levado anos, porque a pé a maioria das vezes, ou de barco, demorava demais cada lugar que ele chegava, e ele foi longe. O propósito desse livro foi alertar a igreja de Corinto, né, chamar a atenção das coisas erradas que estavam acontecendo, né? Então, essas reclamações e essas notícias que ele estava recebendo causaram uma certa tristeza no coração de Paulo. Né? Ele pensou que a igreja tinha aprendido e assimilado, mas a gente viu várias vezes, e a gente vai continuar vendo, que quando a pessoa não é madura na fé suficiente, ela fica levada por, como diz Paulo, por toda sorte de ventos de doutrina. Né? Então, qualquer pessoa que chega com uma ideia, ou, por exemplo, né, no caso dessa igreja de Corinto, que estava tolerando a imoralidade de uma pessoa. Então, não sei se essa pessoa era muito rica e dava muita ajuda para a igreja, a gente não entende a situação, por que eles estavam tolerando esse homem. Mas Paulo falou, manda embora. Não vamos deixar, porque ele não tem interesse nenhum em ser transformado, porque existe aquela palavra exortar, que é quando o pastor, ou o padre, ou um conselheiro chega para uma pessoa e fala, olha, o seu comportamento não está de acordo. Né? Então, quando você exorta com amor, e a pessoa assume e fala, não, você tem razão, eu vou mudar. Mas essa pessoa parece que já tinham sido exortado, já tinham falado com ele, e ele não tinha interesse de mudar. Então, Paulo falou, tira ele daqui. Outra coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto é que estava tendo disputa entre eles, e eles estavam fazendo acusações legais com os que não eram da igreja. Né? Então, por exemplo, um irmão com o outro devia alguma coisa, ou tinha alguma coisa de lei, né?
e eles iam procurar um advogado ou alguém, um conselheiro fora da igreja para resolver aquele problema. Então, Paulo falou, faz isso não, procura dentro da igreja. E se não tiver, é melhor perder um pouquinho de dinheiro do que danificar a imagem da igreja de Cristo diante dos olhos do mundo. Como que a gente não tem seguido isso, né? Quantas igrejas a gente vê, né? A gente pode apontar, falar, aquilo ali é evangélico, aquilo ali é cristão, olha o que faz. Então, assim, isso aí está danificando o nome do evangelho, né? Danificando a igreja de Cristo, está manchando, como que diz. A gente já viu que Apocalipse, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai ser vestido com um linho puro, branquíssimo, né? E essas pessoas que se dizem parte do corpo de Cristo e não estão seguindo o evangelho de acordo com o que Jesus quer para nós, elas estão manchando, estão fazendo a roupa branca de linho ficar suja, porque elas estão gritando para todo mundo que são cristãos, mas a vida não está seguindo o padrão de Deus para o cristão, né? Eles tinham invejas e divisões. Então, uma coisa que a gente viu muito no capítulo 1, que foi o principal assunto do capítulo 1, foi que eles estavam dizendo, eu gosto mais de Apolo, ou eu gosto mais de Estéfanas, ou eu gosto mais de Paulo. E Paulo falou, para com isso. Quem que morreu na cruz para vocês? Foi Jesus, não foi nenhum de nós. E Paulo ainda fala que ele mesmo não tinha batizado a ninguém ali naquela igreja, a não ser, parece que 2 pessoas. Deixa eu ler aqui. No versículo 10 de 1 Coríntios, diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tem que existir união. O corpo de Cristo não pode estar dividido. Pois a vosso respeito fui informado pelos da casa de Cloé de que existem contendas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Porventura, batizaram em nome de Paulo? Não. Dou graças a Deus, ele diz, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fossem os batizados em meu nome. Então, Paulo está dizendo que pessoas não podem querer receber honra e não pode ser razão da divisão. Quantas vezes eu vejo críticas a pastores, né, a padres, e pessoas que dizem, eu não gosto desse fulano, não, hoje é fulano que vai falar na igreja, não vou, não gosto da mensagem dele. Não deve ser assim. A gente está ali na igreja não por causa da pessoa que está na frente, a gente está indo na igreja por causa da pessoa que lidera a igreja, e essa pessoa vem lá de cima. E Deus pode usar até a pessoa que a gente não gosta muito para levar aquela mensagem ao nosso coração. Então, a gente tem que estar com o coração aberto. Então, Paulo estava dizendo, para com isso, para com essa divisão e vamos fixar na razão dessa igreja. Quem é? Jesus Cristo. Foi ele que morreu e ressuscitou. E é em nome dele que todos vocês foram batizados, né? Ele diz ainda aqui, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, Paulo era sábio, gente. Paulo era uma pessoa totalmente culta, super instruído, mas ele renunciou a tudo isso. Então, quando ele falava de Jesus, ele procurava falar na maior simplicidade. Ele queria que a mensagem dele não fosse uma mensagem literária, como aos de Atenas eles gostariam, né? Esses filósofos daquela época gostavam de palavra difícil, que eles nem sabiam o que era, mas eles davam muito valor às pessoas que falavam difícil, né? E Paulo não,
Ele podia, se ele quisesse, mas ele queria levar uma mensagem clara e genuína para a igreja, para os irmãos que ele estava pregando, né? Os versículos-chave do livro inteiro, né? Está em 1 Coríntios 1:10, que diz assim: rogo-vos a vocês, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, e de todos que concordem uns com os outros no que dizem e no que não haja divisões entre vocês, mas que estejam perfeitamente unidos. E aí, lá no capítulo 13, todo mundo já escutou esse capítulo 13, que fala sobre o amor, né? Então, Paulo vem falando sobre os dons, porque também isso vai ter uma discussão sobre isso, né? Todo mundo queria os dons que apareciam, né? Que ganhavam glória. E Paulo falou: o corpo de Cristo não é assim. O mais pequenininho, assim, uma unha. Como que é ruim ficar sem uma unha, né? Vocês já perderam uma unha? É ruim, né? Incomoda. Então, até uma unha que a gente pensa que não tem valor é importante. Então, no corpo de Cristo, a unha não é menor do que a cabeça ou do que a boca que fala. Toda parte do corpo de Cristo é importante. E nós, como parte desse corpo, devemos desempenhar a nossa função. Cada um de nós tem uma função nesse corpo e somos responsáveis por ela. Então, no capítulo 13, Paulo fala muito bem sobre os dons, né? E ele vem falando: você pode buscar tudo isso, mas se você não tiver amor, não serve de nada. É como um sino que fica balançando e fazendo barulho, mas não provoca nada, não causa nenhum impacto em ninguém, só barulho, às vezes até incomoda, né? Então, eles estavam divididos, né? Então, no capítulo 1, no versículo 12, Paulo fala claro sobre isso, e no capítulo 3, de 1 a 6, ele vem falando sobre isso, que esse tipo de atitude deles mostra que eles realmente são crianças espirituais, não se aprofundaram na palavra de Deus. Vocês lembram quando a gente estudou lá em Mateus sobre a semente que caíam nas diferentes terrenos, né? Uma caía entre os espinhos, a outra caía perto das pedras, uma caiu numa terra boa, cada uma teve uma função, né? Uma que caiu no espinho, ficou sufocada pelo ambiente em volta e acabou morrendo, não desenvolveu. A que caiu perto da pedra, né? Até que deu uma chuvinha, ela começou a brotar, mas não tinha terra, não tinha maneira de tirar raízes, né? Então, sem raízes, sem aprofundamento, não existe crescimento. Então, a única que germinou e produziu fruto foi a que caiu numa terra fértil, né? Num coração que germinou, que recebeu com amor a palavra e que estudou, que pesquisou e que aquela palavra produziu fruto. Então, é assim, o evangelho dentro de nós não deve ser só, eu acredito em Jesus. Não, ele deve germinar, ele deve criar raízes no nosso coração. Não é ficar só na superfície. A gente não pode, eu lembro tão claro, uma vez que a Ana Pires falou, essa superfície já não me satisfaz, eu quero mais. Né? Uma vez que você começa, e isso deve ser o evangelho, quanto mais a gente tem, mais a gente quer, mais eu quero aprofundar, mais eu quero aprender. Né? Isso é muito gostoso a gente ver isso. Paulo esclarece, não nesse capítulo, né? Mas no livro de Coríntios, o que é a liberdade espiritual. Né? A gente viu lá em Romanos que Paulo falou da liberdade que nós temos em Cristo, mas por causa dessa liberdade, a gente não vai sair fazendo tudo que a gente sabe que não agrada a Deus. Né? Por isso que existem as normas que Deus colocou para nós. Ele fala: quando todos ao seu redor estão presos à imoralidade e você é bombardeado com tentações constantes, como você vai defender a justiça? Né? Então, era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Em volta,
era pesado o ambiente, e eles tinham vindo daquele ambiente, eles estavam acostumados com aquela vida de imoralidade, de idolatria. Então, para eles, às vezes era difícil circular no meio dos amigos e da própria família, com tudo aquilo que eles aprenderam a vida inteira, e agora já não faziam parte da natureza nova que eles tinham recebido através de Jesus. Né? Eles já não eram mais da natureza humana, carnal, eles agora tinham uma natureza espiritual, né? Um novo nascimento. Paulo escreveu essa carta intransigente para corrigir esses cristãos, para corrigir esses comportamentos, para alertar. Né? Agora, como todo ser humano que tem o livre-arbítrio, a pessoa pode escolher aceitar ou não. Né? Hoje eu estava na mensagem que eu escutei quando eu estava andando, ele estava falando que todos nós temos a escolha, né? Tanto os que vão para o céu como os que vão para o inferno. Ou a gente escolhe obedecer a Deus e renunciar, toda essa escolha tem que causar uma renúncia. Isso é o que é o mais importante. A gente não, tanto a escolha do mal como a do bem, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Se você escolhe o mal, você renuncia à vida depois da morte, você renuncia, está de acordo com o plano de Deus. Se você escolhe a Deus e o caminho da vida, você vai ter que renunciar ao mundo e essas coisas chatas e más que existem no mundo, e até às vezes umas coisas boas, né, para algumas pessoas, mas às vezes a gente tem que ter essa renúncia. Ele responde essas perguntas, né, instrui nessas várias áreas. Ele advertiu a não se conformarem com o mundo. Né? Paulo, lá em Romanos, ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, lá em Romanos 12. Né? Então, ele mostrou que eles precisavam viver como exemplos piedosos, refletindo a imagem de Jesus. Né? Então, eu acho que esse livro de Coríntios, o estado da igreja de Corinto, era bem parecido com o mundo que a gente vive. Né? Uma pessoa que sai, eu vejo às vezes pessoas que se convertem, que saem das drogas, ou da prostituição, ou da bebida, né? Eles, é difícil, porque é muito fácil você estar reunido ali na igreja, né, com os irmãos que estão te apoiando, que estão te dando carinho, te animando, mas aí você tem que ir para casa. Né? Você vai andar na rua e você vai encontrar aquelas pessoas que te traziam droga, você vai enfrentar aquelas dificuldades. Né? E é nesse ponto que Paulo está dizendo, a gente precisa estar unido para suportar uns aos outros e o Espírito Santo vivo dentro de nós, porque só da gente a gente não vai conseguir força para isso. Olha só, o que ele fala aqui no capítulo 1, no versículo 18, ele fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para vocês e nós que somos salvos pelo poder de Deus, ela é salvação. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba, o inquiridor? Né? Não foi Deus que colocou a sabedoria no mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Lembra que Paulo sabia, né, que os gregos eram pessoas que queriam palavras difíceis, queriam um diálogo, né, com palavras complicadas, e Paulo era capaz de fazer isso. Ele, lá no livro de Atos, ele falou muito sobre isso. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, Paulo falou isso, e uma vez, mais para frente, ele fala, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu não vou depender da minha força ou da minha capacidade, eu vou depender de Deus.
E aí, às vezes, quando a gente está lá no fundinho do poço, lá naquele momento mais débil, é quando a gente fala, Deus, já não posso mais, toma conta. Aí pronto, aí ele fala, então tá, agora eu consigo, né? Agora eu vou levar esse barco para você, agora eu vou carregar você no colo, né? Enquanto você está debatendo, né? Eu já ouvi falar que quando alguém vai salvar alguém de um naufrágio ou de um afogamento, né? Quanto mais a pessoa se debate, mais difícil é para quem está salvando, né? Quando a pessoa se entrega e deixa que o salva-vida tire, o processo é mais fácil, né? Às vezes o salva-vidas sai esgotado, porque a pessoa debateu tanto que quase que os dois se afundam. E é a mesma coisa com Deus. Enquanto a gente está debatendo e achando que a gente pode fazer sozinho, que Deus está demorando demais e que não é assim que eu queria, vai ficar difícil. Deus não cansa, né? Então ele fica lá só olhando, né? Então tá, você acha que você pode, então vai. Na hora que você quiser que eu tome o barco, você me fala, né? E é assim, é assim de simples. Às vezes eu fico pensando, gente, se eu soubesse, né? Se a gente conseguisse assimilar, né? O que Deus tem para nós, e a gente não pega nenhuma fração, porque a gente está tão acostumada com a nossa vida terrena que a gente não consegue penetrar totalmente na nossa vida espiritual e desfrutar da grandeza de Deus. Paulo fala isso muito, eu li essa semana, não sei se foi em Efésios ou Gálatas, que fala que a gente vai poder compreender a largura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Quanto mais a gente se mete dentro desse rio, mais a gente vai aprender, né? Aí Paulo vem falando, eu vou colocar aqui alguns temas importantes que Paulo trata no livro inteiro, não só no primeiro capítulo. Ele trata da unidade entre os cristãos, né? Ali havia divisão, e ele estava falando que isso não era de Deus, né? O que Deus quer é união, e a gente viu isso já em Romanos também, né? Ele falando, cuidado, né? Não deixa que qualquer coisinha vai dividir vocês, é importante estar unido. Ele exortou os coríntios a se concentrarem em Cristo e não nos mensageiros que Deus tem enviado, né? E é isso que Deus quer. Ele quer que a gente se concentre em Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, vamos absorver o que os enviados de Deus têm para nos ensinar, mas não vamos nos concentrar neles. Vamos concentrar no cabeça, que é Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, e onde habita o Espírito de Deus, aí está o corpo de Cristo. Não num prédio, mas num globo, né? A igreja de Cristo é global, universal, né? Abrange o mundo inteiro, todas as cores, todas as pessoas, todas as nações, ele não divide, não faz acepção de pessoas. Se a família da igreja é separada pela desunião, então ela deixa de trabalhar em conjunto e crescer no amor de Cristo, que é o nosso cabeça. Então, quando começa a haver divisão, aí já danifica, né, a estrutura. Paulo fala sobre a libertação espiritual, né? Os coríntios estavam divididos em práticas não expressamente proibidas nas escrituras. Então, e aí vinham os judeus, né? Porque lembra que eles tiveram muito debate sobre comer carne e não comer carne, a circuncisão e não circuncisão. Então, Paulo falou, não fica se focando nisso, não. Isso não é importante. O que é importante é Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, que nos deu a liberdade, né? Ele enfatizou na liberdade espiritual, não à custa da fé dos irmãos mais frágeis. Então, se existiam pessoas em volta que se escandalizavam, então não vou fazer na frente dele. Faço lá em casa, quando eu estiver sozinho. Se essa pessoa que é nova na fé se escandaliza com eu comer carne, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes, com os católicos que se dedicam tanto a não comer carne na quaresma e tudo isso, né? Então, às vezes eu falava,
Então, eu saía para comer, me dá um filé mignon, sabe? Eu não estou respeitando o que aquela pessoa acredita, né? Então, vou comer meu filé em casa, não preciso comer na frente da pessoa. Se essa é uma coisa que ela segue, que é importante para ela e que não vai fazer diferença, né? Na fé e no nosso relacionamento com Jesus, nós não vamos ofender, né? A gente pode deixar de agredir um ao outro nas coisas mínimas, nas coisas que não são relevantes para a salvação, né? Se a gente tem a liberdade em uma área que o outro cristão possa considerar um comportamento pecaminoso, devemos ser sensíveis e atenciosos, sacrificando a nossa liberdade por amor, simplesmente por amor, não porque eu vou passar a acreditar naquilo, mas porque eu amo aquela pessoa, então eu vou, não importa o que eu penso a respeito, né? Paulo fala sobre a santidade, né? Uma vida santificada. A Igreja de Cristo tinha perdido, a Igreja de Corinto tinha perdido a visão da santidade de Deus. Lembra que lá no Velho Testamento, quando Deus criou a nação de Israel, ele criou porque ele queria mostrar a sua identidade para o mundo. Então, por isso que tinha tantas regras e tantas leis, e Deus era tão severo, porque Deus é puro, e ele queria que aquela nação fosse pura para refletir o caráter de Deus, né? Mas como eles estavam num mundo tão falido, né, eles não conseguiram seguir a imperfeição, né? Prometiam, e acaba caindo, né? O nosso padrão de vida deve ser santidade, deve ser parecidos a Jesus. A igreja não podia mais ministrar com eficácia e ser testemunho para incrédulos fora da igreja. Então, se uma igreja não está refletindo Jesus, ela não tem autoridade para sair no mundo e falar de Jesus, né? Porque domingo na igreja, uma pessoa que estava dando a lição falou assim: você deve se preocupar se alguma vez você estiver falando com alguém e falar de Deus e alguma coisa, falar assim, uai, você é cristão? Não sabia. Se alguém se surpreende com a sua posição, você deve se preocupar, porque a sua vida não está refletindo em todas as áreas, né, da sua caminhada. Então, coloque Jesus, que no seu rosto seja refletido, né, que a beleza de Cristo se veja em você. Paulo fala sobre a disciplina, né? Eles estavam tolerando uma pessoa ali na igreja com atitudes imorais, e eles toleravam. Paulo falou, não, bota para fora. Paulo fala sobre a adoração, né? Um tema abrangente no 1 Coríntios é a necessidade do verdadeiro amor cristão, que resolverá os problemas pequenininhos entre eles, né? Então, a gente vai chegar lá com mais detalhe, desmiuçar 1 Coríntios 13, a gente lê, a gente escuta em muitos casamentos, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada serve. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, né? O amor não julga os seus próprios interesses, não age em ciúme, ele não se ensoberbece, ele busca o interesse dos outros mais do que o meu. Então, Paulo, esse capítulo a gente sempre escuta em casamentos, porque realmente é o capítulo mais profundo sobre o amor que tem na Bíblia. Paulo descreveu detalhadamente o propósito dos dons espirituais, né? A gente viu em Romanos e vai ver de novo em cada igreja que Paulo escreve que as pessoas queriam aqueles dons que apareciam mais, né? Que ficavam em evidência, era esses que elas estavam querendo. E Paulo fala, não, buscai com zelo os melhores dons, e os melhores nem sempre são os que são com mais evidência. Tem o maior dom é falar do evangelho, é amar, é fazer a caridade, mas não precisa bater o sino quando você faz, não, porque era assim que os fariseus faziam, colocava a moedinha e batia o sino para todo mundo ver, e jogava a moeda mais alta assim, ó,
porque aí as pessoas escutavam o barulho, se era de uma moeda grande ou uma moedinha pequenininha, porque eles queriam ser reconhecidos. A gente não deve querer buscar fama através dos dons espirituais. Esse é dom que a gente faz para servir a Deus, né? Paulo fala da esperança na ressurreição. Esse foi outro tema que estava causando confusão na igreja de Corinto, porque uns falavam que Jesus não tinha ressuscitado, que como ele não ressuscitou, a gente também não vai ressuscitar, e outros falavam, não, Jesus morreu e ressuscitou. Então, assim, havia aquela divisão, como já havia até entre os próprios judeus, né? Os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, mesmo antes de Jesus, né? Depois de Jesus, os fariseus continuaram sendo fariseus, mas haviam os que acreditavam na ressurreição dos mortos e os que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, isso também estava sendo um problema, né, na igreja de Corinto. Paulo escreveu para esclarecer a confusão sobre esse assunto, que é tão importante na nossa fé, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa fé, né? A ressurreição de Jesus completou a missão dele, né? Ele não ficou morto, ele venceu a morte, né? Se ele tivesse só morrido para os nossos pecados, ele não teria vencido a morte, mas ele venceu a morte para que eu e você ressuscitemos naquele último dia junto com ele, para vivermos uma vida plena no céu com Jesus. Eu gosto muito que Paulo sempre, todas as cartas que ele escreve, ele faz um elogio primeiro, depois ele corrige, né? Então ele fala, dou graças a Deus pela vida de vocês, pelo que vocês representam, vocês são importantes na minha vida, vocês escutaram a mensagem do Evangelho. Então ele sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, ao propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, tinha gente ali que ainda estava sendo fiel, que ainda estava buscando, né? Então, Paulo, a intenção dele era dar uma chacoalhada. Pelo que a gente entende, essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Parece que antes ele já tinha escrito uma, a gente vai ver mais na frente, mas assim, curtinha, só para tocar em algum assunto, né? Então, nós vamos estudar esse livro de Coríntios e eu espero que a gente consiga não só aprender mais sobre aquelas igrejas primitivas daquele tempo, mas que a gente possa aplicar para a nossa vida, né? Porque tudo que Paulo disse para eles é uma lição para nós. Por isso que a Bíblia é tão viva, né? Porque ela serviu para eles há 2000 anos atrás e ela continua servindo como padrão de vida para nós, né? Que queremos obedecer a Jesus, que queremos seguir a Jesus e ser luz aqui nessa terra. Então, que Deus abençoe a gente nessa semana e vamos ler, né? Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, gente. Não deixa de alimentar o espírito e a alma, não, porque só com a nossa alma alimentada a gente vai conseguir resistir às dificuldades à nossa volta, às tempestades que nos aproximam às vezes, né? A gente não sabe quando a tempestade vem. Então, eu tenho que estar preparada. Agora está vindo esse furacão na Flórida, e eles estão anunciando, né? Então, as pessoas até ontem, ou até hoje de manhã, estão fazendo tudo que pode para se preparar, né? Mas, a partir de um ponto, já, quando entrar, se você não estava preparado, perdeu, né? Afundou, ou foi danificado. Então, vamos estar preparados. Vamos alimentar nossa alma e o nosso espírito, estudando a palavra, lendo pelo menos, né? Lendo. Pega um pedaço da Bíblia todo dia e lê, escuta música, alimenta o espírito, alimenta a mente, né, para que a gente possa estar revestido do poder do Espírito Santo quando a gente precisar dele. Que Deus abençoe vocês durante essa semana.